Atos, capítulo 12, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Deus. Nós não sabemos quais são os teus desígnios, mas nós temos convicção, nós temos certeza absoluta que são melhores do que os nossos sonhos, Senhor Deus. Nós queremos te louvar e te bendizer, queremos que a tua palavra venha sobre as nossas vidas e coloque no nosso coração um sentimento, ou o sentimento de que o Evangelho é a nossa alegria, a salvação é o melhor presente que nós temos, que a vida nesse mundo é uma vida breve, mas que nós teremos o privilégio, digo, os salvos em Cristo Jesus terão o privilégio de gozar a eternidade com o Senhor. Deus, vem, Senhor Deus, nos nossos corações. Talvez há corações aqui que entraram ansiosos, com medo do futuro, com preocupações diversas, com dores, com incertezas, mas Tu és o nosso Deus e isso deve nos bastar. Senhor Deus, faz um milagre aqui essa noite, que esses corações sejam tomados pelo poder do Espírito Santo e que todo esse povo que aqui está possa encontrar o descanso em Cristo Jesus. É a oração que eu coloco e apresento, esperando a tua resposta, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, volta e meia nós temos buscado descanso para as nossas almas. Nós temos tentado buscar a paz para que o nosso coração esteja tranquilo. Nós temos tido diversos fatores para que essa paz seja roubada. Nós temos vivido muitas incertezas. Uma mãe que tem os filhos ainda tenros, elas têm uma dúvida no coração: será que os meus filhos vão ser um servo do Senhor? Vão ser alguém que vai realmente viver de acordo com as normas e os preceitos do Senhor? Outras pessoas que estão acabando aí um curso, elas estão pensando: e essa próxima fase? Se eu conseguir dar esse passo a mais, meu coração vai ficar em paz. Outras pessoas estão pensando em se casar e vão dizer assim: olha, se eu encontrar alguém e se houver ali um casamento, eu vou ficar em paz. Talvez estas sejam as necessidades dos corações hoje. Mas eu quero te dizer que não funciona assim quando você está em Cristo Jesus. A paz que o Senhor nos dá é diferente da que o mundo dá. É interessante isso porque a paz que o mundo dá é uma paz que logo em seguida há uma preocupação. Mas a paz que o Senhor dá, ela não está condicionada às coisas desse mundo. Ela está condicionada à sua pessoa. E isso deveria realmente ser aquilo que vai refrigerar a nossa alma. Meus irmãos, chegamos ao final de 2018. Normalmente eu conversava com as pessoas todo final de ano, elas estavam cheias de projetos. Ninguém chegou até mim esse ano e disse: olha, eu tenho alguns projetos aqui, queria compartilhar com o irmão. Talvez você vai atingir algumas metas a serem traçadas e você vai chegar no final de 2019 e vai notar que elas não foram alcançadas. E é interessante, isso nunca vai acabar. 2019, final, se nós estivermos vivos, nós teremos mais metas a serem traçadas, que em 2020 elas não serão concluídas, ou grande parte delas não será concluída. Será que é isso que tem trazido paz ao seu coração? Ou será que é isso que tem trazido inquietação ao seu coração? Meus irmãos, quando nós lemos aqui esse texto do capítulo 12, Herodes, ele estava querendo fazer a média com os judeus.
Herodes era alguém que pisava na bola sempre com os romanos, e ele precisava de gente ao seu lado. E ele queria fazer uma média com os judeus, então ele estava o quê? Prender alguns da igreja para os maltratar. E é interessante que ele havia acabado de matar Tiago, né? O discípulo Tiago, ele havia acabado de matar. E ele queria agora agradar os judeus e prendeu também a Pedro. E é interessante, ele estava preso para ser morto. Interessante, lá na roça, quando as pessoas iam matar uma galinha, elas iam de noite lá no galinheiro, pegavam, punham debaixo de um balaio e deixavam ela ali pega, para no outro dia, né, matar e fazer no almoço. Herodes estava com a mesma estratégia. Prendeu a Pedro, para depois encontrar a favor dos judeus, fazer uma média, e ele iria matar Pedro. É interessante que a paz que excede todo entendimento, que fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, ela é realmente inexplicável. E ela é não condicionada aos fatores externos. Ela é condicionada à sua vida com Cristo e aquilo que Ele derrama no seu coração. Esta semana foi uma semana para mim bastante atípica das demais semanas, quando nós recebemos alguns diagnósticos ali, onde nós sabemos que há uma batalha somente para o Senhor. É interessante que quando você recebe uma notícia, você dá aquela quebrada, né? Parece que cai e sai o chão. E você tenta arranjar algumas explicações nas coisas desse mundo. Hoje tem tecnologia, hoje tem medicina, e nada disso traz paz. Mas quando você vai à palavra de Deus, você recorre ao verdadeiro evangelho, isso inunda o seu coração, e nós podemos viver a paz do Senhor Jesus Cristo. É interessante que eu quero ler alguns textos e tirar algumas conclusões. Primeiro, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. É interessante que a igreja tinha paz. Quando eu digo a igreja, aqueles homens e mulheres lavados no sangue do Cordeiro, havia nos seus corações uma paz que era inexplicável, mesmo em meio à perseguição e mesmo em meio, muitas vezes, aos maus tratos. É interessante, se nós fôssemos lá em Atos capítulo 16, uma adivinhadora estava ali atrás de Paulo e de Silas, e ela estava alguns dias lá, dizendo, um espírito que havia nela dizia que eles eram filhos do Deus Altíssimo. E Paulo então chega na medida, e ele espelha o demônio daquela jovem adivinhadora. E aqueles homens então falaram, agora nós não vamos ganhar dinheiro, porque ela não adivinha mais. Pegaram Paulo e Silas, despiram-no, que isso era uma vergonha. Hoje parece que o povo já anda despido, mas naquele tempo era uma vergonha. Despiram-no em praça pública, açoitaram e lançaram Paulo e Silas no cárcere inferior. É interessante que deu meia-noite, Paulo e Silas cantavam, se alegravam e oravam ao Senhor. Meus irmãos, por que em meio à perseguição e em meio a maus tratos, Paulo e Silas louvavam ao Senhor e glorificavam o nome do Senhor? Porque eles conheciam uma paz que o mundo não pode dar. Eles conheciam uma paz que vem direto do trono de Deus. Os corações de Paulo e Silas estavam inundados do evangelho da graça. Meus irmãos, por que a igreja evangélica de hoje, ela costuma ser um vexame? Porque ela vive a emoção de ser evangélico, mas nós precisamos viver a transformação do evangelho. O evangelho, ele nos dá alguma garantia. Primeiro, nós teremos perseguições aqui. Nós ficaremos, talvez, doentes aqui. Nós teremos dificuldades nos nossos lares aqui. Mas há uma certeza maior, que um dia nós estaremos na glória com o Rei que nos salvou na cruz do Calvário. Meus irmãos, por isso as perseguições e os maus tratos, eles não vêm fazer com que nós neguemos a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos estar focados, alinhados com a verdadeira esperança, chamada Cristo Jesus, ou o Evangelho da Graça. Meus irmãos, o que acontece com a nossa geração hoje? O que acontece?
nós precisamos comprar, nós precisamos ter, porque o Evangelho não nos é suficiente. Nós precisamos adquirir coisas novas, grandiosas. Nós precisamos adquirir mercadorias, porque o Evangelho não preencheu a nossa vida. Nós precisamos assistir coisas na televisão, porque o Evangelho não é suficiente. Nós precisamos ler livros aí, livros que não falam da glória de Deus, porque o Evangelho não nos é suficiente. Nós precisamos viver para a glória do Senhor. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E nós precisamos encontrar a nossa suficiência no Evangelho da graça, em Cristo Jesus. A igreja carece de Cristo Jesus. Nunca se houve tanto recurso como há hoje. Quando eu comecei a plantar em 1987, quando eu olhava assim nas casas das fazendas, não tinha uma antena de Sky, não tinham celulares, as marmitas, elas tinham quase nunca uma carne ou uma quantidade boa de carne. Hoje, se você for numa colheita, as pessoas chegam lá com bastante carne, as antenas de Sky estão em todas as casas praticamente, agora antenas de celular, e as pessoas têm o celular na roça, elas trazem fone de ouvido para trabalhar na lavoura, mas nunca houve tanta inquietação nos corações, porque cada dia mais elas estão afastadas de Cristo Jesus. E é interessante que num eito, a gente chama de eito, né? Mas numa fila de trabalho ali, há muitos louvores, mas não há vida com Cristo Jesus. Eles colocam músicas evangélicas, mas eles não colocam o coração no Evangelho. E as mesmas pessoas que ouvem as músicas evangélicas, elas discutem, elas falam palavras torpes, elas são descontentes com a vida, e não há um testemunho de que são totalmente do Senhor Jesus. É interessante que no versículo 2 está dizendo, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Meus irmãos, há uma paz aqui em meio às execuções. É interessante que nós não sofremos perseguição dessa maneira aqui na nossa nação. Nós pregamos com as portas abertas. Nós temos um templo aqui que tem identificação, tem 2 entradas, tem estacionamento para carros. Mas eu queria dizer, será que nós teríamos paz se alguns de nós fossem executados por amar a Cristo Jesus? Estes homens não pararam de pregar o Evangelho quando alguns eram executados. Estes homens continuavam pregando o Evangelho, mesmo a pena de morte. Estes homens tinham realmente a convicção de que valia a pena sofrer por Cristo Jesus. Nós vivemos uma geração que não suporta quase nada pelo Evangelho da graça. Nós vivemos uma geração que sequer suporta o Evangelho da graça. Que se pregarmos o Evangelho como ele deve ser pregado, eles vão dizer, não, esta palavra é muito dura, esse não é o Jesus que eu conheço. Jesus que eu conheço é o Jesus da alegria. Jesus que eu conheço é o Jesus que deixa a gente legal. Não, isso é droga. Está confundindo com droga. Jesus veio para mudar a nossa situação de condenação para a salvação. Mas ele afirmou, no mundo tereis aflições. E nesse mesmo texto ele começa dizendo, digo-vos isso para que tenhais paz em mim. A nossa paz está em Cristo, não na situação que nós vivemos. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como foi a passagem de Jesus aqui? Foi fácil. Jesus nasceu, não teve lugar para se hospedar. Ele ficou num coxo de animais. Logo ele teve que fugir da perseguição de Herodes. Ele foi criado na carpintaria. Ele começa o seu ministério indo para o deserto, impelido pelo Espírito Santo, depois de ser batizado, jejuando 40 dias, 40 noites. Ele foi tentado pelo próprio Satanás, usando toda a força da sua fúria. E ele resiste na palavra de Deus.
E a primeira pregação que ele dá ali, quando ele chega no templo, ele abre ali, se não me engano, Isaías 61, que ele diz: hoje se cumprem as Escrituras, quer dizer, ele era o cumprimento das Escrituras. Eles já o levaram fora para lançá-lo no precipício, mas ele, de forma sobrenatural, ele sai em meio daquela multidão, porque ainda não era o tempo dele padecer. Como ele termina? Como ele termina? Ele termina na frente de Pôncio Pilatos, onde os judeus quiseram a sua morte, onde ele foi humilhado, maltratado, onde ele teve que carregar a sua própria estaca, a sua própria cruz, e ele foi crucificado para fora dos portões de Jerusalém. Essa foi a vida de Jesus como homem aqui nessa terra. E nós estamos buscando uma vida que não reflete Cristo Jesus. Meus irmãos, paz em meio às execuções, ou execuções de irmãos. Como ter essa paz? Como ter essa paz? A terceira coisa que eu aprendo, versículos 3 e 4. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Interessante. Paz em meio à prisão. Prisão significa o quê? Ausência de liberdade. Meus irmãos, Pedro estava agora preso. 4 escoltas de 4 soldados, 16. Ele estava preso em segurança máxima. Ele estava preso injustamente. Ele foi injuriado. Por quê? Pedro não fez nada de errado, a não ser pregar o Evangelho da graça. Nós não estamos acostumados a ser perseguidos. Nós não estamos acostumados a ver irmãos nossos executados. E nós não estamos acostumados a ver irmãos nossos presos por amor a Cristo Jesus. Por isso nós temos tanto reclamado. Por isso nós temos tanto murmurado e blasfemado contra o nosso Deus. Porque nada tem acontecido conosco para que nós criemos resistência. E para que nós nos dobremos e nos curvemos cada dia mais diante do Evangelho da graça. Meus irmãos, a igreja, ela passa por uma fase muito difícil. Porque, quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja verdadeira, que são os lavados no sangue do Cordeiro. Eu estou falando do aglomerado de homens e mulheres que se dizem cristãos. Porque eles perderam a visão de Cristo. E a visão está no seu próprio umbigo. E eles não sofrem nada pelo Evangelho, porque eles sequer conhecem o Evangelho da graça. As pessoas dizem, quando eu ia muito à prisão, as pessoas chegavam e diziam assim: olha, esse aqui conhece a palavra, esse aqui conhece a palavra, esse aqui conhece. Ah, se tivessem realmente conhecido. E conhecer, quando nós aplicamos para conhecer a palavra, é ter intimidade com Cristo Jesus. Nenhum deles conheceu a verdade. Nenhum deles conheceu a verdade. Apenas são filhos de crentes, que se dizem crentes também, que nós nem sabemos se são. Mas eu quero dizer, você está pronto para perder a sua liberdade por amor a Cristo Jesus? E continuar em paz? E continuar com o seu coração tranquilo? Meus irmãos, Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro não estava aguardando, estava guardado. Desculpa. Nós temos paz em meio às orações dos irmãos. Como é bom, como é glorioso. Essa semana foi especial para mim, porque eu pude ajoelhar aqui durante a semana e louvar o meu Deus, sabendo que eu tinha irmãos aqui comigo. É
tão preciosa essa comunhão na oração, é tão gratificante. Nós encontramos paz quando nós sabemos que tem alguém guerreando conosco. Nós encontramos paz quando alguém bate no seu ombro e fala: olha, você está nas minhas orações. Eu quero guerrear contigo. Como é maravilhoso. Como é bom. Meus irmãos, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia. Pedro tinha paz até na véspera da sua execução. Por quê? Porque Pedro tinha Cristo vivo dentro do seu coração. Nós precisamos parar de bater no nosso peito e dizer que somos cristãos, porque as pessoas não têm visto Cristo em nós. Nós precisamos viver de uma tal maneira que as pessoas olhem para nós e digam: lá vai um que se parece com Cristo, lá vai outra que se parece com Cristo. Porque parecer com Cristo é viver o que Pedro viveu aqui. Pedro dormia, não é porque ele estava numa cama king, não, é porque ele estava em Cristo, e ele estava entre dois soldados acorrentados com duas cadeias. Aquilo machucava as pernas, machucava os braços, mas havia paz no coração deste homem. Havia uma segurança, uma confiança somente em Cristo Jesus. Por que nós não estamos nessa mesma situação? Porque nós não temos orado como Pedro orava. Porque nós não temos negado a nós mesmos quando Pedro negava, como Pedro se negava. Porque nós não temos buscado a Cristo como Pedro buscou. Pedro era um pecador. Na noite em que Jesus foi traído, Pedro falou: olha, todos podem te trair, eu jamais. E Pedro naquela mesma noite trai 3 vezes Jesus antes que o galo cante. Mas há o perdão de Cristo e há uma continuidade. Quando Jesus então é crucificado, Pedro chama a turma: olha, vamos pescar, ou vou pescar, e todo mundo vai atrás. Pedro saiu do foco de Cristo e foi pescar. O Senhor então faz com que a pesca seja maravilhosa. Mas ele chama a atenção de Pedro 3 vezes: apacenta minhas ovelhas. Interessante. Deus não buscou homens perfeitos, mas ele moldou o coração de homens imperfeitos para viverem para a glória dele. Mas eu sou imperfeito, eu sou um pecador. Glória a Deus que você é um pecador, porque você está reconhecendo que é um pecador pelo poder do Espírito Santo. Mas Deus pode transformar qualquer um de nós, para que a glória dele seja exaltada em nós, através de nós. Meus irmãos, paz na véspera da própria execução, acorrentado, vigiado, trancado, sem nenhuma possibilidade de fuga. Pedro dormia. As pessoas às vezes: olha, não consigo dormir, por quê? Por causa disso. Não consigo dormir, por quê? Por causa disso. Outros começam a tomar remédio. Por quê? Eu sei que há alguns problemas que precisam ser tratados mesmo, mas grande parte precisava ser tratado pelo Evangelho, que não haveria necessidade desse remédio. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de você. Eu queria que você abrisse comigo Mateus 10, versículo 34. Mateus 10, versículo 34. Para que você saiba de uma coisa. Talvez você esteja procurando algo que não exista no Evangelho. Diz a palavra do Senhor: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O Evangelho, ele trouxe paz entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Essa é a paz que o Evangelho dá. E essa paz com Deus nos traz o quê? A viva esperança. E o nosso coração se conforta nela. E o nosso coração vive nela. Mas é interessante que ele veio falar que também veio trazer conflito com o homem, conflito com a família, conflito com a cultura, conflito com a política,
conflito com esse sistema organizado por Satanás e governado por ele, conflito com o que dizem ser o certo, que na verdade é o errado. E finalmente, ele veio trazer conflito com o mundo, porque se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Se nós temos vivido alinhados com o mundo, é porque nós não temos verdadeiramente a Cristo. Eu queria que você entendesse que essa paz que o Senhor trouxe, do homem para com Deus, que havia ali uma rebelião, pode nos levar um dia ao martírio, à morte por Cristo Jesus. Então o mundo não entende isso. E se você busca esse tipo de paz, você está buscando o que é errado. Meus irmãos, este é o verdadeiro evangelho. Não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. E ele continua aqui no 35, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Mesmo dentro da minha família, eu sou considerado abitolado. Mesmo dentro dos que dizem crentes da minha família, eu sou considerado abitolado. E talvez seja mesmo. Mas eu tenho um trauma no meu coração. Se isso é ser bitolado, eu precisaria ser mais. No sentido de não dar margem para as coisas do mundo na minha vida. Porque é isso que o Senhor veio trazer para nós. Uma convicção de que no mundo não há nada que possa aumentar a nossa fé em Cristo Jesus. Muito pelo contrário. A função do mundo é tentar desviar a nossa vida de Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje a minha filha, Ana Flávia, que aqui está, falou: o senhor me deixa almoçar com a amiga? Eu fiz alguns questionamentos para ela. Ela é crente? Ela é isso? Ela ama Cristo? Mas como pode ser amigo? Como podemos ter laços profundos de amizade com uma pessoa que não tem a mesma fé que nós? Como podemos estabelecer uma confiança com uma pessoa que não morreu para si mesmo? Como podemos viver uma comum união com alguém que não professa a mesma fé em Cristo Jesus? Nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo não vai mandar um bicho parecendo um dragão, soltando fogo perto de você. Ele vai assediar você. Ele vai tirar o seu foco. Ele vai dizer: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deveríamos orar mais e ler mais a palavra, para que nós encontrássemos a explicação para as nossas dúvidas e ansiedades. Se você receber um diagnóstico ruim hoje, o seu coração vai estar em paz? Se você receber uma sentença de morte hoje, ou você ou na sua família, o seu coração vai estar em paz? Se você for demitido hoje, o seu coração vai estar em paz? Se você perder todos os seus bens hoje, o seu coração vai estar em paz? Vai, então tá bom, então vai ser como de Jó. No sair do ventre da minha mãe, no voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Aí vem a doença, e alguém diz para você: amaldiçoa o teu Deus e morre. Será que você dirá: recebi do Senhor o bem, porventura não receberia também o mal? Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, todos nós teremos dificuldades, mas elas serão transpostas na força do Senhor, da palavra do Senhor. E transpor isso não quer dizer que nós sairemos ileso. Deus tomará alguns de nós,
mas tomará para o gozo eterno. Então, seja uma sentença de vida, seja uma sentença de morte, haverá de haver nos nossos lábios, nos nossos corações, um grito de louvor ao nosso Deus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa deveria ser a palavra que sairá da nossa boca se nós formos confrontados com um diagnóstico terrível. Eu queria dizer a vocês que eu encontrei paz nessa semana no Evangelho. Eu não quero a dor, eu não pedi o sofrimento, mas Ele bateu e chegou à minha tenda. E eu louvo a Deus, que Ele é o meu Deus. Ele continua sendo Deus a quem eu quero servir. Ele continua sendo Deus exaltado. Ele continua sendo Deus benigno. Ele continua sendo santo 3 vezes. Ele continua sendo imensurável em amor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não forneçam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não haja gado no curral, eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação, o Deus que me fortalece, o Deus que é a minha força. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam se alegrar no Senhor em toda e qualquer circunstância, que Deus seja a sua segurança, e você jamais se encontrará abatido, no nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé. A nossa irmã Leone agradece as orações da igreja. Hoje ela estava animada, quando eu disse para ela: mãe, nós conseguimos a sua primeira radioterapia. Ela estava deitada, ela pôs as 2 mãos assim, fazendo assim, legal, que bom, glória a Deus, louvor em todos os momentos, louvor em todos os momentos. Chama o pastor João, vem cá pastor João, glória a Deus, glória a Deus. O Everaldo Carlos pede oração pelos familiares. Pastor João vai subir aqui no nome de Jesus e vai orar, pedindo aqui que Deus ministre o coração dessa igreja, que Deus seja a suficiência dessa igreja, e que nós possamos esperar somente no Senhor e no Evangelho da graça. Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, a quem nós temos estado diante da presença dEle, Ele tem nos socorrido, mesmo pelas nossas dificuldades, pelas nossas imperfeições, muitas vezes sem confiança, muitas vezes temerosos, muitas vezes incrédulos, mas Ele não nos deixa. Ele está sempre ao nosso lado, e trazendo essa esperança, e trazendo essa confiança. É aquele que, no momento que nós nos sentimos fracos, é onde Ele nos faz forte. Forte por quê? Porque Ele é forte. Onde nós damos lugar para o Todo-Poderoso nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus em quem nós temos crido. O Senhor é o Deus, Senhor Deus, que tem proporcionado para nós, Senhor, coisas grandes e estão muitas vezes ocultas, Senhor Deus, que nós ainda não sabemos, mas nós podemos sentir, nós sabemos pela fé, nós recebemos nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que no momento em que nós precisamos, onde nós pensamos que nós não vamos conseguir suportar, o Senhor vem, nos acalenta, nos levanta, nos coloca de pé, renova a esperança, transforma situações. Deus, nós nos alegramos no Senhor.
na força do seu poder, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, que aqui na tua palavra, Senhor, nos deixa, Senhor, nítido, Senhor Deus, que aqueles que confiaram no Senhor nunca foram envergonhados. Nunca deixaram de ter, Senhor Deus, o sustento daquilo que eles precisavam. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo sempre e vai de ser. Pai querido, nós nos alegramos no Senhor, que nessa noite o Senhor nos trouxe mais um pouco da esperança que nós precisamos para as nossas caminhadas, Senhor Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor implante mesmo nos nossos corações, Senhor Deus, uma confiança no Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa achar em nossos corações lugar, Senhor Deus, para implantar em nós, Senhor Deus, uma fé inabalável. Uma fé inabalável, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida da irmã Leone, que tem sido exemplo para as nossas vidas, que o Senhor tem sustentado a vida dela, o Senhor tem cuidado dos mínimos detalhes da vida dela. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue mesmo, Senhor Deus, com a vida dela, sarando mesmo, Senhor Deus, todas as feridas, tocando, Senhor Deus, o teu físico, Senhor Deus, que ela possa continuar exaltando e glorificando o teu santo nome, Senhor Deus, em toda e qualquer circunstância, Senhor Deus. Pai querido, nós também queremos colocar a vida do Everaldo Carlos, que pede oração por todos os seus familiares. Alcance essa família nessa noite, Senhor Deus. Traga, Senhor, a esperança, traga conversão, traga salvação, traga cura, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós não o conhecemos, mas o Senhor o conhece. O Senhor conhece o Everaldo Carlos, Senhor Deus, e sabe a sua necessidade, Pai. Por isso, nós abençoamos a vida dele, pedimos que o Senhor Deus, com a tua graça, possa alcançá-lo nessa noite, Senhor Deus, e que nós, Senhor Deus, voltando para os nossos lares, Senhor Deus, nós possamos permitir que essa palavra, Senhor Deus, venha estar mesmo borbulhando dentro dos nossos corações e trazendo, Senhor Deus, o fruto necessário. Age em nós, Senhor Deus, e através das nossas vidas, nós nos rendemos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor Deus, e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus.